Fala galera, beleza? É o seguinte, eu sei que eu tô meio sumido, mas prometo que agora eu vou ficar mais tempo, né? Acontece tanta coisa externa aqui, né, que acaba afetando. Mas já vai deixando aqui o seu like, se inscrevendo no canal e ativando essas notificações aqui nesse sininho. E é o seguinte, o vídeo de hoje é para falar sobre o cancelamento 35 anos após a morte do Cazuza. 35 anos que completam agora no próximo dia 7 de julho. Enfim, isso tudo aconteceu aqui por conta do lançamento do filme, né? Homem com H do Ney Matogrosso, né? Que conta a história do Ney Matogrosso, né? Toda essa trajetória. Os dois eles tiveram um breve relacionamento, mas que se concretizou, né? Que se manteve uma amizade. E o Ney, inclusive, gravou Pro Dia Nossa Feliz, né? E mais algumas outras coisas. Eles fizeram algumas parcerias, né? Juntos, né? Apresentações. E ficou essa amizade, né? O que aconteceu, gente? Muita gente agora, a patrulha do politicamente correto, veio falar que o Cazuza ele era autodestrutivo, em termos, né, de consumo de substâncias alucinógenas e por aí vai, e também dos relacionamentos dele, né, tipo, abertamente, né, sem proteção nem nada, e ao mesmo tempo que ele era um playboy, né, que era rico, não sei o que, papapá. Cara, isso é uma besteira do cacete, né, mano? Vamos ser sinceros. Um cara morreu já há tanto tempo, deixou um legado espetacular, cara, de canções excelentes, ótimas. Ele não se intitulava como um cantor, ele se intitulava um poeta. E a poesia dele teve um peso muito grande, cara, no quesito nacional. Tanto assim, antes dele contrair o HIV, né, que ele tinha essas músicas mais românticas, como Todo Amor Que Houver Nessa Vida, que você percebe muito na versão do Caetano Veloso, né, quando ela tá com um som mais lento, assim, mais leve, que você percebe o tipo, né, de coisa que ele cantava, né, como que ele compunha, como que ele escrevia. Muito disso daí, ele já tinha isso, mas isso foi enaltecido pelo Ezequiel Neves, né, que era um leitor voraz, né, e passou essa influência pro Cazuza, né, que beleza, puxou aquilo lá e compôs aquilo, se transformou em várias canções, inclusive os dois assinam várias músicas juntos, né. Mas após o HIV, cara, ele veio assim com aquelas músicas assim, rasgando, né, a política, o Brasil todo, como ideologia, com Brasil, a própria canção Brasil, muito importante para a época, que foi tema de abertura de Vale Tudo, e hoje tá no remake também, né, 25 anos, 2025, né, 37 anos após, e o tempo não para, a burguesia, então ele atacava também a burguesia. Ele não, tipo, ele não era, a burguesia não era boa, assim, positiva para ele. Ele sabia que a galera era meio a maior parte do pessoal era meio cabeça vazia, detentora de poderes, não estava nem com nada e tal. E ele também pregava isso. Ele foi um cara que publicamente ele assumiu a bissexualidade dele, e publicamente também ele assumiu que era portador do vírus HIV. E aquilo foi importante também, que após a sua morte, né, os pais dele fundaram a Fundação Viva Cazuza, para cuidar principalmente de crianças, né, portadoras. E, cara, tudo isso daí não deixa de ser algo que só foi, né, possível, que se consolidou a partir dele, cara, da arte dele. Então, cara, você querer vir falar isso daí anos depois, que falar mal do cara, como pessoa, como tudo, sei, é uma coisa assim muito absurda. E além de tudo também, cara, eu citei, por exemplo, o Vale Tudo, né? É uma novela, por exemplo, que ela tinha muito aquele conceito do que era a época. Que antes do lançamento dessa novela já se falava, né? Quem lembra daquela época, ou quem assistiu a novela no streaming, né, mais recentemente, né, pôde perceber que será que ela vai ser literal? Porque tinha naquela época e hoje em dia é outra coisa. Por exemplo, o personagem lá da Odete Reutemann, que quando ela meio que força, né, o filho a querer trabalhar, a querer assumir aquele legado, e o cara ele era um triatleta muito dedicado ao esporte. Quem tem amigos que praticam triatlo sabe que aquilo é uma dedicação que ocupa muita parte do seu tempo, né? E ele se dedica mais àquilo lá, por exemplo, do que à empresa. Agora que ele começou a falar de sustentabilidade e tal, que ele está inserindo nesse contexto. Mas até então não é uma coisa assim, pô, só quer que o cara trabalhe. Mas enfim, isso é só uma opinião e tal. Se quiser deixar aqui nos comentários o que você acha a respeito disso.
A mesma coisa você fala. Hoje em dia, a galera aceitaria um comportamento como esse do Cazuza, por exemplo. Teoricamente, teria aquela parcela lá que detonaria o cara e tudo. Mas a gente ele está muito mais aberto àquela questão. Mas, por exemplo, hoje em dia você falar abertamente que você utiliza de substâncias, né, assim, vamos dizer, né, cara, já é uma questão que já pega bem pesado, né? Mas, transportando aquilo para o conceito da época, cara, não era raro, não. Também, óbvio, né? Ele falava isso abertamente, mas assim, não era raro que as pessoas utilizavam aquilo lá. Tem vários conhecidos adultos, né, que eu lembro que pais de amigos e tudo mais, que a galera tinha umas práticas, né, que eu posso dizer que eles poderiam intitulá-los como fuzileiros nasais. Escreve o que você entendeu sobre isso aqui. Vamos ver se você acertou. Então, assim, você falar mal dele por uma coisa que ele vivia naquela época, como contexto de como ele convivia, né? Uma, sinceramente, cara, de uma ignorância assim tremenda. E você simplesmente apagar tudo aquilo que ele deixou. Então, se você parar para prestar atenção bem, se você gosta de Vinícius de Moraes bebia, né? Fazia consumo de bebidas alcoólicas. Tom Jobim também. Você vai falar mal deles por conta disso? Atualmente, Leonardo é fã de farras e tudo. Também gosta de consumir as suas pileques lá, né, e tudo. Mas assim, tipo, você não vê a galera falando mal disso daí hoje. Até pode ter, mas só não comenta muito. Não sei, parece que essa galera só quer mesmo ter 5 minutos de fama, ibope, sei lá. Mas assim, cara, deixa aqui nos comentários aqui o que você acha a respeito disso. A minha opinião é que é uma pura besteira. Vou falar mesmo, sendo bem sincero. Eu adoro o Cazuza, sempre gostei. Quando eu comecei a tocar violão, foi uma das primeiras... um dos primeiros artistas que eu aprendi a tocar. Aprendi a interpretar as letras. Aquilo também acabou me influenciando também na forma de escrever, né, e tudo. Às vezes até com relação a ser... Às vezes saber ser mais direto, às vezes saber ser mais introspectivo, né, ou não, deixar tudo entre linhas. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. E também diz aí qual é a sua música preferida do Cazuza. Beleza, galera? Valeu, até a próxima!